Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa abençoar você, todo o seu lar, toda a sua família. Nós estamos ao vivo por mais uma vez, nesse dia abençoado, a qual o Senhor nos concedeu por misericórdia, para podermos aprender juntos mais uma lição da palavra do Senhor. Na ocasião, nós vamos estudar a lição de número 2 da revista pela CPAD do segundo trimestre de 2021. Nós temos estudado esse tema de grande importância, que fala sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É a revista pela CPAD que nós estamos utilizando para o nosso elevo espiritual e também para o nosso ensinamento. Quero louvar a Deus pela sua vida, você já se faz presente conosco, Deus abençoe você, todo o seu lar e toda a sua família, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a sua casa, amém? E lhe convido, desde já, a estar compartilhando esta live, alcançar o maior número de irmãos para que possa conosco estudar a palavra de Deus e assim crescermos também no conhecimento, na graça do Senhor que nos é concedida, e tenho certeza que Deus vai nos abençoar ainda mais, amém? Antes de tudo, vamos estar fazendo uma oração a Deus, crendo que o Senhor é poderoso para nos abençoar, para nos dar vitória e também agir de misericórdia sobre a situação que está se vivenciando em todo o mundo, e nós temos orado nesse propósito e certamente o Senhor há de agir de misericórdia sobre nós, amém? Deus abençoe os irmãos, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nossa gratidão a Ti, por poder mais uma vez estarmos na Tua presença e termos esta oportunidade de estarmos juntos aprendendo por mais uma lição da palavra do Senhor. Queremos pedir a Tua misericórdia e graça para com esta aula, agradecendo ao Senhor por esse privilégio a qual o Senhor tem nos concedido. Para nós, ó Deus, é um grande privilégio, mas também nos pesa uma grande responsabilidade. Mas pedimos a orientação do Teu Espírito Santo para que possamos, ó Deus, aprender juntos com a Tua palavra, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender e também colocarmos em prática os Seus ensinamentos. Que o Espírito Santo de Deus possa agir no coração dos irmãos que estão conosco participando e que a graça do Senhor venha a ser sobre a vida de cada um. Também quero apresentar no propósito de oração que todos nós estamos orando, sobre a situação que o mundo se encontra. Tudo certamente está no seu controle. Mas continuamos a pedir a Tua misericórdia e graça e clamarmos pelo Teu sangue, Jesus, para que possa nos livrar de todo o mal. E cremos que o Senhor é Deus e que a Sua promessa e a Sua graça está sobre nós e o Senhor não falha. A Ti apresentamos aqueles que estão nos leitos, nos hospitais em nossa cidade, bem como também cidades vizinhas em todo o mundo. Tenha misericórdia, Senhor, e aparta de nós todo o mal e nos livra para a glória e honra do Teu nome. É o que nós oramos e Te agradecemos pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Meus irmãos, como anunciado durante toda essa semana, são um pouco mais de 9 horas da manhã, nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado desta graça de podermos por mais uma vez aprendermos juntos a palavra de Deus. Amém? A lição de hoje é a lição de número 2. Nós vamos estudar a lição de número 2 da revista pela CPAD do segundo trimestre de 2021. O tema da lição de hoje, por data de 11 de abril de 2021, é o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. Na aula passada, quem acompanhou a nossa live e assistiu conosco, trouxemos uma lição introdutória acerca dos dons espirituais. Aprendemos que os dons espirituais são concedidos por Deus e o que o Senhor, Ele pela sua misericórdia, concede isso aos homens, e isso, com certeza, são ferramentas de utilidade espiritual para serviço do reino de Deus, amém? E hoje nós vamos aprender sobre o propósito dos dons espirituais. Para que servem? Qual são a finalidade dos dons espirituais? E ao longo dessa lição nós vamos desenrolar e crendo que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? O texto áureo da nossa lição está da seguinte maneira: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja.
1 Coríntios capítulo 14, do versículo 12. A verdade prática nos diz da seguinte maneira: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Eu quero repetir essa verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém? A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 8 ao 11, e também capítulo 13, versículos 1 e 2. Se você não tem de posse do exemplar da revista em suas mãos, se ainda você não tem, eu creio que você tem em mãos a Bíblia e você pode acompanhar. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e também capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Creio que você também irá ser edificado com esta palavra. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros dons de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 2, está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Em outras traduções, por nada adiantaria. Amém? Esta é a leitura bíblica em classe da nossa lição da revista de hoje. Eu quero rapidamente ler a introdução daquilo que nós vamos falar acerca da lição de hoje. A introdução da revista está escrita assim: nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O autor da revista, pastor Elinaldo Renovato, traz-nos essa introdução e propõe-nos a aprender acerca do verdadeiro propósito dos dons espirituais. Isso é um tanto muito importante, porque nós somos pentecostais, cremos nos dons espirituais, e aqui já introduzo com uma veracidade que não pode negar: os dons espirituais, eles ainda são contemporâneos, ainda são atuais. Existe uma linha teológica que defende que os dons espirituais cessou-se e eram apenas para os dias dos apóstolos, ou aqueles homens discípulos que tiveram o seu chamado e foram usados de forma extraordinária. Mas houve o derramamento do Espírito Santo e cessou ali os dons. Esses são a escola cessacionista, que acredita que os dons cessaram. Existem também aqueles que acreditam que os dons desvaneceram. É aqueles que acreditam que, com o passar dos anos, esses dons foram sumindo e já não mais estão na atualidade, nem mais são para os nossos dias. Porém, nós pentecostais, e é claro, dentro da nossa doutrina pentecostal baseada na palavra de Deus, ao dizer doutrina pentecostal, não estou me referindo aqui que nós pentecostais é quem inventamos essa doutrina, muito pelo contrário, estamos dizendo que essa doutrina está pautada pela palavra de Deus. Nós somos continuistas, pregamos, afirmamos e também ensinamos que a atualidade dos dons ainda é válida para os dias de hoje, e que os dons espirituais,
o poder do Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo inclusive, ele começou-se a ser utilizado a partir em Atos dos Apóstolos. A partir dos Atos dos Apóstolos, houve o derramamento do Espírito Santo, a igreja se revestiu de um poder, de um dunamis, de um revestimento de poder extraordinário, e automaticamente foi-lhe concedido ferramentas espirituais para que pudesse com mais avidez pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e também ganhar almas para o reino de Deus. Nós vamos aprender isso aqui, ok? Na semana passada, nós introduzimos aos irmãos, na lição que foi mais introdutória, normalmente a primeira lição é mais introdutória acerca daquilo que nós vamos aprender ao longo das lições desse trimestre. Nós aprendemos acerca do que é os dons espirituais, ou melhor, do que são os dons espirituais. E eu quero lhes fazer lembrar que os dons espirituais são meios pelas quais o Espírito Santo revela o poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos. Pastor Eurico Bergsten, esse saudoso pastor de grande reconhecimento pentecostal, trouxe esta definição. Também o comentarista Mayan Perman diz o seguinte: os primeiros descrevem a capacidade sobrenatural concedidas pelo Espírito Santo para ministérios espirituais, que são os dons espirituais. Também um certo estudioso vai nos falar a seguinte forma: vale ressaltar, preste atenção nisso aqui, vale ressaltar que os dons são do Espírito Santo e não daqueles através dos quais ele opera. Então, definindo o que são dons, ferramentas utilizadas a serviço de Deus, para Deus, na obra de Deus. Porém, são capacidades extraordinárias que o Espírito Santo capacita homens como nós e nos usa para serviço de Deus. Mas um detalhe a se considerar é que são ferramentas concedidas por Deus, mas que não pertencem aos homens. São ferramentas concedidas por Deus aos homens, mas não pertencem aos homens. Então, nós temos dons espirituais, mas não são daqueles através dos quais ele opera, ou seja, não pertence a nós. E através deles, continuando aqui a ressalva desse teólogo, o Espírito opera em quem quer, veja isso, como quer, quando quer e onde quer. Qual a finalidade? Precípua de edificar a igreja, o corpo vivo de Cristo. Então, tendo os dons espirituais, a finalidade maior e precípua, a finalidade maior e precípua é a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. É para isso que nós temos os dons espirituais. É para isso que nós somos concedidos, a nós, aliás, são concedidos essas ferramentas. Então, fique conosco. Veja bem, os dons espirituais são ferramentas concedidas aos homens que vêm através de Deus. O Espírito Santo nos capacita. Sendo desta forma, em hipótese alguma, o homem tem de se gloriar por aquilo que não é dele. Nós vamos aprender ao longo da revista de uma forma mais ampla que esses dons espirituais, eles podem ser divididos em dons ministeriais, que são chamados para o ministério. Nós vamos aprender isso em Coríntios capítulo 12, que o apóstolo fala sobre os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, a uns Deus chamou para profetas, a outros para apóstolos, a outros para doutores, enfim, dons ministeriais. É o que também se considera por dons residentes. É o chamado para qual essa pessoa, sendo este vocacionado ao ministério, está servindo a Deus na obra do Senhor. Existe quem possui o dom ministerial para um pastorado, para um presbitério, em cargo de ensino, aos doutores da lei ou da palavra, que seriam os homens sábios de capacidade instrutiva para poder nos ensinar a palavra de Deus com avidez, sabedoria, com grande conhecimento da parte do Senhor vindo do alto. Esses são dons ministeriais, entre outros. E existem os dons espirituais, que são os dons congregacionais.
entre eles a revelação, a profecia, os dons de curar, que está voltado para serem usados congregacionalmente, ou seja, em meio ao culto. Em meio ao culto, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a ordem de essência, que quando nos reunimos, uns têm salmos, outros têm doutrinas, outros têm palavras, ensinamentos, e aí vai se manifestar a revelação, a profecia, os dons vêm se manifestando. Nós vamos aprender isso aqui como propósito maior. Mas veja, esses dons são atuais. A igreja nos dias de hoje tem de se revestir desses dons espirituais. Inclusive, todo crente inserido no corpo de Cristo, nem que seja um, ele certamente possui dom espiritual. Não há quem esteja inserido no corpo de Cristo que possa dizer que para nada há utilidade com ele, ou que não tem nenhum dom. É preciso, obviamente, essa pessoa identificar qual é o seu dom, o que Deus lhe deu, e apresentar-se a serviço do rei, e também alinhar-se pela palavra de Deus para usar de forma correta. E nós vamos aprender na lição de hoje sobre o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Qual é a finalidade dos dons espirituais? Afinal, para que servem os dons espirituais? Antes de propriamente entrar acerca desse assunto, do que são o propósito dos dons espirituais, eu não poderia deixar de falar aqui que nós temos que evitar algumas concepções erradas acerca do uso desses dons espirituais. Muito se ouve falar nisso, muito se aprende sobre isso, e nós temos a graça de hoje alinharmos o nosso ensinamento, relembrarmos algumas coisas e colocarmos em prática. Mas nós precisamos evitar algumas concepções errôneas quanto a isso. Então fique conosco e aprende um pouco sobre isso aqui. Primeira concepção que nós devemos evitar, concepções errôneas. Primeira, os dons espirituais concedidos ao crente não torna este membro de uma classe superior. Os dons espirituais concedidas a esse crente, a este inserido no corpo de Cristo, não faz deste uma classe elitizada, uma classe mais avançada, muito pelo contrário. Quanto mais lhe der, quanto mais dom essa pessoa tem, mais a serviço ela tem dispor-se, e a proposta é servir ainda mais o reino de Deus. A concepção errada que eu quero trazer aos irmãos aqui, que não podemos cair nessa, é que aquele que possui um dom espiritual, seja qual ele for, ele não pode considerar-se ser elitizado ou o mais importante da turma. Você pode aprender comigo isso aqui, e isso aqui é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Existem pessoas que, por possuir certo dom espiritual, acham-se mais elevados do que os outros que estão na igreja, que também possuem um dom, mas nem sempre é de tão destaque. E não se pode considerar estes mais especiais do que os outros, né? Já viu aqueles irmãos que chegam da igreja, quando se possui dom de revelação, nós estamos criticando ao dom espiritual, eu estou dizendo concernente àquele que se posiciona a isso, se acha um tanto importante, daquele tipo assim, olha, eu vou na igreja falando de tal, mas se não me der oportunidade, o culto vai ser frio, né? Quem sabe aquele que tem oportunidade para a pregação, um dom ministerial que é o profeta, aquele que faz uso da palavra, o pastor, pode se imaginar assim, não, eu sou um pregador, eu devo de ser mais bajulado, se eu tenho que ter oportunidade todas as vezes, nos cultos eu tenho que todas as vezes ter oportunidade de pregar no microfone, enfim, são aqueles que se consideram elitizados dentro da igreja. Mas no reino de Deus, preste atenção nisso aqui, no reino de Deus, quanto maior for a sua responsabilidade, tem-se os seus privilégios, mas maior se torna o compromisso com a palavra de Deus e mais pesado será o julgamento sobre ti mediante a palavra de Deus. Então, se você tem um dom espiritual, seja qual for, em qual área for, a exercício de Deus, para a edificação do Senhor,
Não caia desse desvaneio, nessa ignorância por falta de conhecimento, de achar que você é o mais importante. Muito pelo contrário, se sinta o maior servo de todos, não o mais importante servo de todos. Porque se você tem essa ferramenta espiritual, você está a serviço da Igreja de Cristo e é um povo que necessita ouvir Deus através da sua vida, e você está se tornando um instrumento nas mãos do Senhor. Então, a primeira concepção errada, e também posso aqui colocar que o propósito, a finalidade dos dons espirituais não são para tornar uma classe elitizada na igreja. Quem é usado nos dons espirituais não são mais importantes, nem são maiores do que os demais. Foi-lhe concedido uma ferramenta importante, mas não lhe torna importante. Eu creio que os irmãos entenderam. Então veja, as manifestações e operações do Espírito por meio de um crente jamais deve ser motivo de orgulho, seja com quem for. Jamais. Não tem de se orgulhar o homem, o crente que recebe os dons espirituais, os dons espiritual, ele não tem de se orgulhar, seja quem quer que for. Tudo isso deve ser para a glorificação e honra do nome do Senhor. A segunda concepção errada que eu gostaria de trazer a você também é que os dons espirituais não são garantia da salvação. Os dons espirituais, olha como isso é sério, não são garantia da salvação. Aquele que é usado nos dons espirituais, esses dons não são garantia de salvação. Alguém pode imaginar ter se salvar ou ter sido salvo simplesmente por Deus lhe usar. Não, os salvos também são usados por Deus. E considerando que o Espírito Santo, como diz a Bíblia Sagrada, no texto áureo qual nós lemos, que ele dá a cada um dos dons conforme ele quer, veja o que diz aqui no versículo de número 11, em Coríntios capítulo 12, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, e claro, para qual propósito for e naquilo que for útil. Considerando que é Deus quem distribui os dons, é Ele quem dá os dons, Ele dá a cada um conforme quer e para o propósito a qual for útil. Mas considere uma coisa, por favor, os dons espirituais não são garantia de salvação. Não pense eu e você sermos usados por Deus e já nos considerarmos salvos. Preste atenção, mas os salvos usados por Deus a serviço do Senhor. Então, não fique aqui um tanto perceptível, aliás, confuso, essa é a melhor colocação da palavra, em imaginar, em confundir dons espirituais com frutos espirituais. É uma das coisas que precisa ser separada. Gosto muito de diferenciar isso. Dons espirituais é naquilo a qual eu sou usado. Frutos espirituais são parte da minha santidade de vida. É o meu estilo de vida. É o meu testemunho de vida. E daí, das árvores conhece o seu fruto. Não se pode frutificar estando longe de Cristo. Então, ser usado por Deus não é garantia da salvação. Então, há de se também lembrar que o texto de Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, vai nos falar fortemente sobre isso. Jesus mesmo disse que naquele dia muitos dirão: Mestre, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas, mas qual foi a palavra do Senhor? Aparta-te de mim, por quê? Porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Veja, pelos frutos se conhece a árvore, não pelos dons. Ser conhecido por Deus, ou ter de ser conhecido por Deus naquele dia, você não vai ser conhecido pelos seus dons, da forma como você usa os seus dons, mas pelos seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, fazer-se conhecido naquele grande dia, em testemunho aos homens, são pelos frutos, não pelos dons. Fulano de tal é muito usado por Deus. Cicrano é muito usado pelo Senhor. A pergunta é:
se você conviver com ele, ou começar a analisar a sua vida, este condiz com aquilo que ele está verdadeiramente fazendo, a sua vida condiz com aquilo que ele está pregando, ensinando, ou até mesmo na qual ele está sendo usado por Deus, então não caiamos nessa enganação de imaginar que aqueles que são usados por Deus são salvos como garantia da salvação. Não, os dons não são garantias de salvação, mas pelo fruto se conhece a árvore. Então, ter os dons não é garantia de segurança à salvação, posto que a fé seja um instrumento que nos faz tomar parte da nossa salvação, e não os dons espirituais. Pela fé, nós somos salvos, em conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, veja, a outra terceira concepção, que nós não devemos cair no erro, em equivocar-nos que, além dos dons espirituais, não elitizar uma classe de crentes, tornar um mais importante que o outro, além de também os dons espirituais não ser a garantia da salvação, os dons espirituais também não são sinal de santidade. Tem de se ter uma vida voltada para o Senhor e frutífera. E reforça aqui aquilo que eu havia dito. Os dons espirituais não são sinais de santidade, mas os frutos sim. Aquilo que fazemos sim. E por último, nós também não podemos deixar de considerar e não cair numa concepção errônea que os dons não são prova também de maturidade espiritual. E isso aqui, ainda mais, deve-se ter uma maturidade para perceber isso e aprendermos isso. Os dons não são prova de maturidade espiritual. Porque haja vista que em Coríntios, a igreja a qual nós estamos referindo nesse texto aqui, esses irmãos em Coríntios, eles tiveram com certeza ensinamentos pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo lhes ensinou de forma muito eficaz. Estavam sendo doutrinados pela palavra de Deus e eles possuíam os dons espirituais. Tinham os dons espirituais e a Bíblia diz que nenhum dom lhe faltava. Estavam ali homens que possuíam dons de revelação, de profecia. Estavam ali homens chamados para o ministério, dedicando-se à obra de Deus, pregadores da palavra do Senhor, homens que estavam ensinando a palavra de Deus, porém, na igreja em si, eles não eram espirituais. Tanto que o apóstolo diz em Coríntios capítulo 3, olha, eu não lhe falo como a homens espirituais, mas como a carnais, porque vocês estão erradicando aos dons espirituais. É além de Paulo escrever a carta aos irmãos em Coríntios, para poder de alguma forma retrair alguns problemas ali internos, Paulo também estava lhe chamando a atenção quanto aos usos dos dons espirituais e também ministeriais. Esses homens precisavam entender que o grau de espiritualidade não se mede por quanto é usado, não é um sinal de maturidade ser usado pelos dons espirituais. Alguém pode até se imaginar ser usado nos dons espirituais e estar assim com Deus. Não, comunhão não se vem por ser usado pelos dons espirituais. Comunhão se vem em uma dedicação profunda, em um devocional profunda com Deus, em oração, vida de santidade, zelo pela palavra do Senhor, viver conforme a vontade e o querer de Deus. Então, para finalizar, as concepções errôneas, equivocadas, não podem ser contraditórias ao verdadeiro propósito dos dons espirituais. Só resumindo para você, os dons espirituais não são para tornar um mais importante do que o outro, muito menos para medir a santidade do outro ou o grau de espiritualidade do outro, e também não é garantia de salvação. Volto a lembrar em Mateus capítulo 7, aqueles que foram usados por Deus, alguém diz, Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, falamos novas línguas, fomos dados com maravilhas, mas Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quer ser conhecido? Aliás, ser conhecido é através dos frutos espirituais, frutos concedidos por uma vida de santidade a Deus. Daí seremos conhecidos
pelo Senhor e também testemunho dentre os homens. Amém? Então veja, essas concepções erradas se faz necessário em nós aplicarmos para não cair no desvaneio, na falta de conhecimento, que muitos desses precisam ter essa maturidade e não se pode ser enganado a isso. Agora, qual é então o verdadeiro propósito dos dons espirituais? Qual é a finalidade? Logo, se são ferramentas concedidas por Deus, se são ferramentas concedidas pelo Senhor, quais são os verdadeiros propósitos? Dizemos aqui que não são para eletizar, tornar o crente mais importante, para se tornar o santo da igreja, o mais em destaque da igreja, e também nem mesmo é para poder se tornar um tanto espiritual. Mas o verdadeiro propósito se aplica a isso aqui. Veja bem, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. O verdadeiro propósito dos dons espirituais é para ser útil na obra de Deus. E o Espírito concede esses dons para aquilo que for útil na obra do Senhor. E é claro que ele decide a quem dar esses dons, usar esses dons no momento que quer, na hora que quer. Então veja, porque desejo-vos, Romanos capítulo 1, versículo 11, Paulo diz, porque desejo-vos ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo está dizendo a esses irmãos em Romanos, no capítulo 1, versículo 11, que desejava ir ter com eles para compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, Paulo está empregando o seguinte, o propósito para qual eu vou vê-los é para servi-los, é para ser usado para confortar. Então, segura essa aí. O propósito para qual fomos chamados para pregar, para termos os dons espirituais de profecia, de cura, de revelação, seja com área for, inclusive ministerialmente, não são para a edificação própria, mas para serviço e conforto da igreja de Deus. Essas ferramentas são para utilidades de conforto para o reino de Deus, totalmente para o Senhor. Então, primeiro propósito aqui a se considerar, edificar a igreja. Edificar a igreja. Na alegoria que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo, ele está dizendo da seguinte forma, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e cada membro tem a sua função no corpo, para se manter o equilíbrio, para se manter a colocação, cada um no seu devido lugar. Com isso, devemos entender que cada um tem o seu propósito específico na obra de Deus. E todos somos usados para a edificação da igreja. Observe que se você ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27, 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, 5 e 12, sempre vai haver a expressão edificando a igreja, a edificar o povo, a edificar os irmãos. Todos esses são o verdadeiro propósito, a edificação da igreja, para a edificação da igreja. Então, o propósito maior é edificar a igreja e automaticamente edifica o crente. O crente referido aqui é aquele que faz parte no membro da igreja, inserido no corpo da igreja. Com certeza, existe algum dos irmãos que estão se colocando em posição de necessidade de ouvir Deus falar, e Deus toma alguém para falar. Nós cremos dessa forma e usa para edificar aquele crente que precisa ouvir a palavra, recebe a mensagem de Deus, seja por profecia, revelação, ou até mesmo pela palavra do Senhor, que é a maior de todas a revelação, e isso traz edificação para a igreja do Senhor e o crente inserido no corpo de Cristo. Então, este é o propósito maior. Outro propósito também é capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, nos ápices do evangelismo, esses homens de Deus, apóstolos chamados para a obra do Senhor, eles teve um poder extraordinário, uma capacitação extraordinária em dons de cura, revelação, maravilhas. Tudo isso acontecia em Atos dos Apóstolos e isso não cessou.
ainda é válido para os dias de hoje. Lembremos de Filipe, que evangelizou com muita autoridade, também foi usado nos dons espirituais e também se tornou sinais para que as pessoas cresçam em Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, o propósito também é capacitar os crentes para evangelizar, para testemunhar de Cristo com mais poder, com mais avidez, com mais ousadia. Também é necessário aqui dizer que evangelizando com avidez e capacidade, e essa com poder extraordinário, para também ganhar almas para Cristo, convencer pela palavra de Deus, convencer pela palavra do Senhor, a saber que estes estão recebendo sinais através de Cristo, dos dons espirituais usados por esse crente que está sendo instrumento de Deus para evangelização, e vir a crer em Cristo Jesus e a recebê-lo como Deus extraordinário, como Deus poderoso. Também é necessário entender que o propósito quanto a esses dons espirituais nada mais é, nada menos é, para crescimento da obra de Deus em quantidade e também qualidade. Ou seja, se ganha almas para Cristo e traz-se essas almas para a igreja, ele lhes ensina. Em uma outra lição que está gravada também em nosso canal no YouTube, você pode estar assistindo em nosso canal no YouTube, você pode pesquisar lá, Victor Deco, você vai ver que nós gravamos uma lição, talvez está salvo também na live aqui em nosso Facebook, nosso perfil no Facebook, está gravado lá uma lição sobre a urgência do discipulado. É a urgência que se tem a necessidade de não só ganhar almas, mas trazer para a igreja, cuidar, arrebanhar e também lhes alimentar pela palavra de Deus. E são responsabilidade de quem é usado nos dons espirituais, inclusive ministeriais, que são os pastores, os apóstolos, os profetas, para elevar a estes ou levar a estes a palavra de Deus. Com isso, estará sendo crescimento quantitativo e qualitativo, que eu julgo ser também mais importante. Amém? Além disso, a unidade do conhecimento da fé em Cristo Jesus. Tudo isso voltado para o Senhor. E, mais importante ainda, utilidade no serviço cristão. Utilidade no serviço cristão. 1 de Pedro, capítulo de número 4, 1 de Pedro, capítulo de número 4, você que tem a sua Bíblia, eu lhe convido a estar abrindo a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Olha o que diz isso aqui. Olha para qual proporcionalidade maior é o dom do Espírito Santo. Veja só. Cada um administre aos outros. Veja, aos outros, não a si mesmo. Aos outros. O dom espiritual que lhe foi concedido é para edificação e administração aos outros, não para si mesmo. O dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro está dizendo aqui, cada um administra aos outros, não a si mesmo, os dons, como lhe foi conferido, concedido, confiado, como bons despenseiros da obra de Deus, ou para Deus. Despenseiros aqui é mordomo, é falar de mordomia. Mordomo não é servido, ele serve, ele está disposto para servir, não para ser servido. Então segura isso aqui, quem é usado pelos dons espirituais está a serviço de Deus, para Deus e para a glória de Deus, não para serviço próprio. Você que tem sido usado pelos dons espiritual, não deve se levar vantagem sobre esses dons. E vai mais uma aqui, ó. Não se deve cobrar por isso, não se deve receber cachê por isso, não se deve elitizar por isso, melhor dizendo, não se deve achar que você é o cara por isso. Se você prega a serviço de Deus, não deve ser levado vantagem monetariamente em cima disso. Se você é usado nos dons espirituais, revelação, profecia, dom de cura, dê isso de graça, porque ele foi confiado, e preste atenção no que eu vou lhe dizer, Deus irá requerer de mim, de você, aquilo que nos foi conferido, aquilo que nos foi dado, e haverá uma prestação de contas.
e chegará o dia, e breve vem esse dia, da prestação de contas. O crente, ao ser usado nos dons espirituais, deve-se saber que a finalidade maior é servir aos outros, mordomo, despenseiro de Deus. Não está servindo a si mesmo. Pastor, você foi chamado para servir ao Senhor, com todo respeito à autoridade que lhe foi conferida. Homem, pregador da palavra de Deus, você foi chamado para levar o alimento para a igreja do Senhor e gratuitamente. Ei, você que é usado nos dons espirituais, é usado em revelação, visão, eu creio, está na Bíblia. Dom de curar, de profecia, está na Bíblia. Mas presta atenção, de graça dai-vos, de graça recebei-vos, ok? Não seja um mercenário ao ser usado os dons espirituais, porque vai se prestar conta de tudo isso diante do Senhor. Sejamos os bons despenseiros, não bons mercenários, bons despenseiros a serviço de Deus, para Deus e para a glória do Senhor. Amém? Estes são um dos propósitos dos dons espirituais. Vamos acelerar aqui porque a hora já está muito avançada. É para a edificação da igreja e também do povo de Deus, que certamente está recebendo do Senhor esta palavra, a mensagem de Deus. Veja bem, para podermos concluir essa parte aqui, Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 4. Hebreus capítulo 2, versículo de número 4. Olha o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 4. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Não deixa eu falar um texto aqui sem acompanhar. Seja um bereano, tudo que eu disser, confere na Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 1 ao 4, para a gente entender o contexto. O autor aos Hebreus está dizendo: portanto, convém-nos atender com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falava pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, veja bem, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelas que ouviram. Foi testificado o Evangelho por meio da pregação da palavra de Deus, por meio do testemunho da palavra de Deus, testificando também com eles por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O autor aos Hebreus está dizendo: a palavra que recebemos por meio de Cristo foi testificada pelos sinais de milagre, maravilha e dons espirituais, trazendo a estes a salvação. Então, quem é usado para os dons espirituais ou pelos dons espirituais é para levar a estes a crer em Cristo, não para atrair seu seguidor, não para atrair o seu fã-clube, não para atrair os seus discípulos pessoais e particulares, mas como sinais em pregação de poder e excelência, levando a Cristo, falando sobre Cristo. Outro propósito, os dons espirituais também são sinais em destaque para o ímpio, para que veja o quanto Deus é poderoso, que Deus fala na terra, que Deus ainda cura, que Deus ainda revela, que Deus ainda tem um povo escolhido, separado, que é a igreja do Senhor, que é usado com autoridade, na sabedoria, no conhecimento, em poder, em milagres e maravilhas nos dias de hoje, e faz levar a crer em Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso nos comentários? Você pode glorificar ao Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Então vamos lá. Esses dons espirituais, deve-se entender claramente que os propósitos são para a edificação da igreja e a serviço de Deus para os homens. Para os homens. E aqui, é claro, os inseridos na igreja do Senhor. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Além dos propósitos espirituais que dissemos aqui, o que a Bíblia nos diz acerca dos dons espirituais? O que ela vai falar de uma forma mais clara, que nós devemos aqui conferir acerca dos dons espirituais. Veja, acerca dos dons espirituais, Paulo dizendo aos irmãos em Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
O ser ignorante aqui não está considerando aquela expressão de mal educação, né? Aquela expressão de ignorância, da pessoa mal educada, não. O ignorante que não ser ignorante é por aleidade ao conhecimento ou à verdade. Falta de conhecimento, falta do conhecimento da verdade. Paulo está dizendo acerca dos dons, irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Tem de se usá-los, mas saber como usá-los. Então, com isso, devemos tomar alguns cuidados. Veja bem, nós não devemos ser ignorantes, devemos nos colocar em posição a aprender com a palavra de Deus, ser instruído pela palavra do Senhor, aceitar correção, aceitar diante de Deus pela palavra para sermos ainda mais aperfeiçoados, porque a palavra faz isso conosco. Devemos procurar também buscar, pedir a esses dons espirituais, lembrando que é Deus quem dá os dons espirituais a cada um como quer, para aquilo que for último e conforme a sua vontade e o seu querer. E também os dons do Espírito Santo não podem ser usados pela própria vontade do crente. Isso aqui nós temos que tomar cuidado. Você deve-se ter um segredo diante de Deus, uma intimidade com Deus, porque os dons espirituais Deus deve manifestar em você e não você usar como quer, não você usar da forma como quer. Deus vai manifestar em você os dons espirituais naquilo que você é usado ou para qual utilizado no momento for usado para poder então edificar a igreja. O Espírito Santo distribui como quer e não depende da nossa escolha ou vontade de qual dom nós vamos querer. É Deus quem dá. É Deus quem concede, é Deus quem nos dá os dons espirituais. Agora, os dons são para a igreja e não apenas para um cristão individualmente. A igreja do Senhor, repito isso aqui, inseridos no corpo de Cristo, todos são usados em que seja um dom, todos são usados por Deus. Então, ninguém é inútil na obra de Deus, muito pelo contrário. Você precisa descobrir-se aquilo que você é usado de Deus, ou naquilo que você é usado por Deus, na obra de Deus, e destacar-se a serviço do Senhor, permitir Deus lhe usar na obra do Senhor, que seja em pregar, que seja em revelação, que seja em profecia, que seja em qualquer área ministerial, se tem um chamado a pastorado, creia que Deus vai lhe elevar um dia no seu tempo, crendo no Senhor, tudo isso voltado para a vontade e tempo de Deus. Então, tudo isso nós devemos aprender acerca da palavra de Deus, do que a Bíblia nos ensina. Quando um dom espiritual se manifesta na vida do crente, ele deve atribuir toda a glória ao Senhor. Em que você é usado, em toda a área, seja qual for, Deus deve ser glorificado. Deus deve ser exaltado através da sua vida e pela sua vida. Amém? Finalizando aqui. Aprendemos acerca do propósito dos dons espirituais. Nós aqui aprendemos também acerca daquilo que não se pode considerar e não nos deixar enganar com muitas e muitas, digamos assim, erros cometidos por causa dos dons espirituais, algumas concepções erradas acerca dos dons espirituais. Não podemos deixar essas concepções nos enganar e também virar uma verdade, muito pelo contrário. Não se pode considerar que o crente, ao ter um dom espiritual, é o mais importante da casa, é também um santarrão da igreja, é também sinal de santidade ou garantia da salvação. Mas o propósito é para os dons espirituais. Agora veja, apesar de haver algumas banalizações do mau uso do dom espiritual, não se pode de forma alguma desconsiderar a existência desses dons. Apesar de haver o mau uso com banalizações acerca dos dons espirituais, não se pode desconsiderar. Infelizmente, existem aqueles que não têm o conhecimento quanto aos dons espirituais e estão fazendo banalizações, estão banalizando a isso. E isso nós temos que tomar cuidado. Movimentos pentecostais, por exemplo, estão extrapolando em suas reações e fazendo com que muitos até mesmo ficam descrentes quanto à manifestação do verdadeiro poder de Deus.
O batismo com o Espírito Santo é real, é um dom espiritual. Os dons espirituais, as ferramentas do Espírito Santo ainda são para os dias de hoje, mas apesar desses tais meninos da fé, assim eu os considero, até mesmo ainda que não tiveram maturidade na fé, apesar de todos esses que estão banalizando os dons espirituais, não se deve desconsiderar o dom que está na Bíblia Sagrada. Nós não inventamos a isso. A Bíblia Sagrada fala sobre os dons espirituais. Atos dos Apóstolos, em uma forma cronológica, em quase 30 anos, se está narrado a história desses homens. Então não foi apenas no dia de Pentecostes ou para aquele momento, foi também até hoje os sinais para aqueles que creem. Tanto que Jesus diz que os sinais seguirão aos que crerem. A condição aqui não é tempo. Os sinais seguirão até que se chega o ano tal ou se passa alguns anos. Não. Os sinais seguirão a quem crer é a condição. A condição não é tempo. A condição para ver sinais, sentir sinais e também ser usados sinais é crer. É crer. Então, isto tem de se colocar na nossa vida. Veja bem, nós não podemos desconsiderar os dons por causa de muitos que estão banalizando os dons espirituais. O propósito da manifestação do Espírito Santo em um culto coletivo a Deus deve ser para a edificação do seu povo, né? Aí os movimentos neopentecostais vão colocar aí esses movimentos que causam escândalo, como risos intermináveis, né? Suposta queda do poder de Deus, no poder de Deus, pessoas descontroladas, pessoas que se movem de forma descontrolada. Irmãos, quando se é usado ou tomado na manifestação do Espírito Santo, é claro, há uma reação de alegria entre nós, há uma reação que nos quer fazer mover, quer nos fazer pular, sentir alegria, levantar as mãos, mas estão erradicando tudo isso, levando a muitos a se escandalizar. E isso tem até mesmo levado a tomar espaço dos cultos. Quantos estão dando lugar às manifestações, que não é errado, mas deve se educar para não tomar o tempo da palavra, para não atrapalhar o pregador, para não poder também deixar em desordem aquilo que está diante de nós. No culto precisa-se ter ordem. Aliás, a faculdade do nosso intelecto não fica inútil, ela não fica desprezada na hora do culto, não. Quando somos usados por Deus, no dom da revelação, da profecia, não se está em inércia, não. Temos ouvido, pensado, falado, e precisamos entender que a Bíblia diz isso, que a profecia, o espírito do profeta, a profecia está sujeita ao espírito do profeta. Estamos nós com a consciência íntegra, com a consciência íntegra. E quando se há manifestação do Espírito Santo, nós estamos com todos os sentidos funcionando. Então veja bem, não se pode radicalizar por causa desses movimentos que estão surgindo por aí. Sou pentecostal, tenho sim pregado, os irmãos que me conhecem sabem o quanto eu dou lugar para Deus, a alegria que há em nós, esse poder derramado sobre nós deve ser vivido, mas temos que tomar ordem e decência. Aliás, em Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos em Coríntios que na igreja do Senhor deve-se haver ordem e decência. Ordem e decência. Ao você usado nos dons espirituais, ao falar em línguas, interpretar línguas, tudo isso deve-se ter ordem e decência no culto. Não se pode atrapalhar o momento da palavra, não se pode atrapalhar a ordem do culto, em nome de Jesus. E olha, vou repetir, que haja visto que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito do profeta não está dizendo sobre o Espírito Santo de Deus. É o espírito aqui com letra minúscula. É o interior do profeta. Não se fica inerte, não fique sem êxtase, mas e tenha consciência pura. A pessoa está lúcida no momento de ser usada a manifestação nos dons espirituais. Então, como nós conseguiremos nos dedicar a isso? Ouvindo os nossos pastores, aprendendo com a palavra de Deus, nos submetendo diante à nossa liderança. Isso aqui é importante. Aos homens usados nos dons espirituais, devemos submeter as lideranças que nos foi colocada ao nosso ensino. Ao nosso ensino, deve-se submeter-se às lideranças.
aquele que é profeta da casa, ou que revela, ou que tem o dom de revelação, não é maior do que o profeta, aliás, o pastor da sua igreja. Não! E nem mesmo o pastor deve se achar o maior do que o profeta, mas Deus hierarquizou esses dons, colocou sob uma ordem a se entender. Um Deus deu o dom aos apóstolos, outros ao profeta, outros até mesmo aos pregadores, doutores, e depois deu as revelações, dons de curar. Tudo isso vem mostrando para nós que existe uma hierarquia e é preciso considerar isso. É preciso considerar isso, considerando que os apóstolos, os doutores, os pastores aqui referidos, são homens que possuem nas mãos a palavra. E a palavra, ela é a prioridade, é a primazia. Então, nada do que se faz ou se fala ante ou fora da palavra tem seu valor. Primeiro a palavra de Deus. Para não ficar só em minhas palavras, olha o que diz em Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28. Veja bem, e a uns pôs Deus na igreja, olha só, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a primazia é a palavra. E estes homens, pastores, profetas, usam a palavra para nos instruir. E a palavra no culto é a primazia. E depois vem os dons congregacionais. Depois aquele que é usado na revelação, na profecia, os dons de curar. Tudo isso faz parte do culto, mas tem de se haver ordem e decência. Olha o que diz ainda. Portanto, são todos apóstolos. Veja os dons ministeriais que nós vamos aprender. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Claro que não, cada um sendo usado naquilo a qual for útil na obra de Deus. Tem todos os dons de curar? Tem todos falam a mesma língua, a diversidade de línguas, aliás, interpretam todos? Obviamente que não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo está nos ensinando acerca dos dons espirituais. Na ordem da hierarquia, não que um é mais importante do que o outro, mas de forma hierárquica, os dons ministeriais, aos chamados para nos ensinar, o que faz uso da palavra de Deus, são aquele que nos instrui pela palavra do Senhor, para não cairmos em erros, não sermos meninos espirituais, mas nos tornarmos crentes espirituais voltados pela palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, ele sim manifesta os dons espirituais, somos pentecostais, cremos nos dons espirituais e não podemos jamais esquecermos que estamos debaixo da autoridade de Deus. Então, observe uma coisa, quem deve se procurar os dons espirituais ou a receber os dons espirituais está debaixo de uma submissão divina. É a vontade de Deus que deve se prevalecer. E, além disso, tem de ser um desejo ardente quanto à palavra do Senhor. Amém? Deus em Cristo Jesus tem nos abençoado, Deus em Cristo Jesus tem sido sobre nós fiel, e essas são palavras para a nossa edificação. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora para podermos finalizar. Quais advertências a Bíblia fala acerca dos dons espirituais? O que a Bíblia nos adverte quanto aos dons espirituais? Primeiro, devemos conhecer os dons, aprender acerca dos dons. Aqui em Coríntios capítulo 12, versículo 1, que já foi citado, vou lembrar, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E também devemos procurar os dons, buscar os dons, seguir o amor e procurar com zelo os dons. Primeiro ponto aqui também a se considerar, sem o amor, nada adiantaria. Porque quem é usado nos dons espirituais, se não houver o amor, a dedicação, se não houver esse carinho, esse zelo, o amor, nada adiantaria. Você pode falar em línguas, você pode interpretar línguas, você pode ter dor de visão, você pode ter dor de revelação, você pode ser chamado ao ministério, seja em qual área for. Se você não tiver o amor, o exercício maior, não é à toa que Paulo começa o capítulo 12, fala dos dons espirituais, no capítulo 13 fala do principal, que é o amor em Cristo Jesus, que é um fruto do Espírito, e termina e conclui
em capítulo 14 acerca dos dons espirituais. Mas não é à toa que no capítulo 13 ele dedica um capítulo inteiro para dizer que sem o amor é como um metal que tine oco, não tem valor. Então, se é usado nos dons espirituais para pregar, para ser um obreiro, para ser usado como ferramenta na obra de Deus, seja dedicado e tenha amor. Amém? Então, buscar os dons espirituais, zelar pelos dons espirituais, desejar os dons espirituais, abundar-se nos dons espirituais. Você pode ser usado em um ou mais dons espirituais, e não é errado buscar, e também não é errado aperfeiçoar no Espírito Santo, porque já são ferramentas prontas. Eu digo, busca para aprimorar, cada vez mais ser usado, cada vez mais ser espiritualmente usado na obra de Deus, desejar ter abundância nos dons, ter autodisciplina nos dons espirituais. É o que diz a Bíblia em Coríntios 14, 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não deve se atrapalhar o culto no momento da manifestação dos dons espirituais. Não pode se abafar a pregação da palavra de Deus, que é a maior revelação de todas, é a palavra de Deus. Não se pode ter decência na hora do culto, é necessária. É necessária. Não se pode desprezar os dons espirituais e nem mesmo proibir as manifestações dos dons espirituais. Veja, irmãos, enquanto em Coríntios o exagero era quanto aos usos dos dons espirituais, às vezes de forma incorreta, que abafava muitos e queriam muitos elitizar-se quanto a isso, havia em Tessalônica aqueles que imaginavam abafar os dons espirituais. Por isso Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 20, não extingais o Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, as manifestações estão aí, deve-se sim buscar, deve-se crer, receber, mas não deve se abafar. Não se pode cair por este lado, né? Então, enquanto em Coríntios estava aquele avivalismo todo, aquela dedicação toda, mas de forma errada, em Tessalônica já estava um pouco branda, já estava abafada, e não se pode colocar-se a isso. Os dons espirituais, aos usos dos dons espirituais, deve-se haver um equilíbrio. Deve-se haver um equilíbrio, nem demasiadamente muito e nem demasiadamente pouco. Devemos equilibrar-se no conhecimento da palavra de Deus e também nos dons espirituais. Por isso Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, cresce na palavra de Deus e cresça também no poder de Deus. Isso tudo é palavra do Senhor. Os dons espirituais em Coríntios mencionados são dom da palavra de sabedoria, que são mensagem sábia, elucidada mediante operação sobrenatural do Espírito Santo, a sabedoria que é pela palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, são mensagens que o Espírito Santo comunica em nosso intelecto, em nosso coração, e transmitimos a Deus, a mensagem de Deus aos homens. Dom da palavra do conhecimento, ou dom de revelação, uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, veja, revelando conhecimento a respeito de pessoas e situações específicas e difíceis. E isso são verídicos dons de revelação. O dom da fé, que não trata da fé para a salvação, mas é a questão da fé sobrenatural, para crer nos milagres. É um dom. A fé é um dom que Deus nos concedeu. Tem também um dom de curar, que não precisa aqui nem se aplicar uma explicação maior. É o dom de operação de milagres. É aquele dom, atos sobrenaturais do poder de Deus, que intervém até mesmo nas leis físicas e até mesmo na natureza. São dons que estão entre nós. E também existe o dom de discernimento do Espírito. É aquele que discerne os espíritos. É Deus que está falando ou é o inimigo? Sou eu, um homem, ou é verdadeiramente Deus que está dizendo? São dons que tem de ter hoje na igreja ainda mais útil, dom de discernimento de espírito, ao discernir se é Deus que está falando ao homem, a discernir se a mensagem que eu estou recebendo, se eu sou usado por Deus, é de Deus ou é da minha cabeça. Veja, isso tem de se ser educado pela palavra de Deus. Ao que está recebendo a mensagem da paz de Deus, deve julgar, é Deus ou não é Deus? Discernimento de espírito também é um dom. Ao que recebe a mensagem para transmitir, ao ser usado dos dons espirituais, deve-se julgar, sou eu
ou é Deus que está falando comigo? Tem de se haver isso, irmão. Dons de discernimento de espírito e também dom de variedade de línguas, que é a xenolalia, vamos falar sobre isso aqui, é o batismo no Espírito Santo, e as línguas são como evidência do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, dom de interpretação de línguas, é obviamente o dom da locução e da audição. Quem fala, há aquele que interpreta. E Paulo diz, se fala em línguas e não há intérprete, cale-se, ou então fale baixo para edificar a si mesmo. Isso aqui, irmãos, nós vamos falar mais detalhadamente em próximas lições. Há um trimestre inteiro quanto a isso. Nós estamos ainda na segunda lição desse trimestre e eu creio que será ainda mais edificante. Daqui por diante ainda há mais 11 lições. Ao todo são 13 lições da revista do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender tudo isso. É necessário aprender tudo isso. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para finalizar aqui, e aqui eu vou despedir os irmãos na paz do Senhor Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Alguém pode dizer assim, mas irmão Vitor, aos dons mencionados que o irmão disse, operação de milagres, dons de curar, esses dons de revelação, apesar das banalizações, do mau uso, não se pode desconsiderar. Mas alguém vai dizer assim, mas irmão Vitor, não se vê mais isto, não se ouve mais isto, não se fala mais isto. Eu quero lhe dizer uma coisa, o que cessou aqui não foi os dons espirituais. O que cessou aqui foram as buscas incessantes aos dons espirituais. E isso precisa ter muito em nossa mente. O que cessou não foi os dons espirituais. Os dons espirituais ainda estão aí. O Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo e a Trindade ainda opera mediante a esses dons. Mas veja, o que cessou foi a busca incessante dos dons. Quem é que está orando nos dias de hoje, irmãos, pedindo a Deus os dons espirituais? Quem é que está hoje buscando em Deus conhecimento, sabedoria, dom de revelação, para ser usado no profundo com o Senhor, em edificação da igreja? Há quem está sendo usado por Deus nos dons da revelação, há quem está sendo usado por Deus nos dons de milagre, mas quantos de nós não estamos hoje vivendo mais isso? Por quê? Cessaram-se os dons? Não. Cessou-se foi a busca contínua pelos dons. Nós devemos buscar os dons espirituais. São ferramentas dispostas a nós. Está nos dada os dons espirituais e devemos buscar de forma incessante. A igreja do Senhor, mais nos dias de hoje ainda, deve-se buscar os dons espirituais, não pode desfalecer. Devemos orar, crer que o Senhor é maravilhoso e que esses dons são para os dias de hoje a serviço do reino de Deus. Amém? Então, em resumo, aprendemos aqui que o propósito dos dons espirituais, ou o verdadeiro propósito dos dons espirituais, são para a edificação da igreja, para testemunhar ao ímpio, para poder ganhar almas para o Senhor, pregar a palavra de Deus, em testemunhar com mais avidez e poder da obra do Senhor. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não podemos cair nas concepções errôneas. Volto a dizer isso aqui porque isso é importante. É achar que quem está sendo usado nos dons espirituais ou ministeriais na igreja é uma classe de elite dentro do povo de Deus. Não. Você não é mais importante, nem também menor na classe de Deus. Você está sendo usado pelo Senhor. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse dom, o propósito maior, essas indagações, não são também sinais como santidade de quem é usado pelos dons espirituais. Não é sinal de santidade. Muito pelo contrário. Os frutos do Espírito são. E não podemos erradicar também quanto à banalização dos dons espirituais. Embora exista aqueles que estão usando de forma errada, não deve se desconsiderar. Não sejamos meninos espirituais, mas maduros. Não sejamos carnais, mas espirituais. Tenhamos conhecimento nos dons, como usar pela palavra de Deus. Tenhamos ordem e decência nos nossos cultos. Sintamos a presença de Deus. Permitamos em nossa igreja manifestações do Espírito Santo e dos seus dons. Sejamos usados, mas com ordem e decência. E outra, esta aqui, ó, a palavra, ela é a primazia em nossos cultos, em nossos louvores, e ela deve estar em primeiro lugar
na vida espiritual de qualquer crente, qualquer igreja, seja qual for a denominação. Amém? Então, em Cristo Jesus, Deus os abençoe. Fique com essa lição. Abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Seja edificado por mais esta lição. No domingo próximo, não sabemos como irá suceder, mas eu acredito que possa vir a novamente ter mais uma live. Amém? E aos irmãos de nossa igreja, recebe nosso abraço. Aos irmãos de outros ministérios, Deus abençoe. Deixa eu aqui rapidinho interagir com os irmãos. Deus abençoe quem passou por aqui, quem assistiu, quem comentou, quem glorificou a Deus junto a nós. Deus abençoe aos irmãos, as igrejas, nas Assembleias de Deus, entre outros ministérios que aqui participaram, estiveram assistindo conosco. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Próxima lição, da data de 18 de abril, se o Senhor não voltar até lá, e nós iremos estudar os dons de revelação. Importantíssimo isso aqui. Dons de revelação. Vamos aprender à luz da Bíblia. O que são os dons de revelação? Vamos aprender juntos em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Vamos agradecer a Deus porque Deus é fiel e Ele tem nos abençoado. Forte abraço para vocês todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós oramos a Ti agradecendo por mais uma lição que se finaliza na Tua presença. Glorificamos ao Senhor pelos nossos irmãos que participaram conosco, aqueles que compartilharam esta live e foram alcançando vidas e corações que sejam abençoados a cada um para a glória do Teu nome. Permaneça conosco, nos dando força, graça e fazendo-nos, ó Pai, estar entendidos cada vez mais da Tua palavra. Pai, nós Te louvamos por esta lição que muito edificou a nossa vida. Nos ensina, nos orienta, nos exorta para que possamos valorizar os dons espirituais, colocarmos em prática pela palavra do Senhor. Não banalizar a Tua palavra, nem mesmo escandalizar aos outros, mas estarmos educados e instruídos pelo Teu poder e pela Tua palavra. A Te oramos e abençoamos aos nossos irmãos, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença, pelo poder que é no nome de Jesus. A Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Deus em Cristo Jesus abençoe, a paz do Senhor a todos. Forte abraço, bom final de semana, em nome de Jesus. Amém?